Você está buscando evoluir em vendas e aqui eu vou falar para você sobre a primeira parte, que é a mentalidade. Ela que muda e que vira o jogo. Vou falar aqui alguns pontos com vocês e eu quero que vocês acompanhem ponto a ponto, anote, aqui vai ficar alguns conteúdos gravados, vai aparecer na tela. Primeiro ponto, foco. Quando eu iniciei há mais de 18 anos atrás o mundo de vendas, é aquele jeito, né? Existem dois tipos de vendedores. Aquele que precisa ser vendedor para pagar as contas e aquele que precisa pagar as contas de algum jeito. Não existe faculdade de vendas, não existe ninguém que nasce e fala assim, eu quero ser vendedor. E eu comecei ali muito novo, né? Visitando porta a porta. Tá em desuso isso hoje, né? Hoje a gente tá no mundo da ligação, do call, do vídeo e a gente perde um pouco da essência do vendedor em si que eu quero trazer aqui para vocês. E eu andava muito pela cidade e eu não conseguia vender, eu tinha uma listagem de produtos bem grande e eu não conseguia sair dali. E eu comecei a olhar alguns vendedores de referência do meu lado e eu vi aqui o que? Eles vendiam produtos específicos e daqueles produtos específicos eles vendiam mais. E foi muito bacana porque eu comecei a praticar. Comecei a praticar essa inteligência e entendi o contexto dessa palavra. Foco, não existe plural. Um foco. Eu tenho um objetivo. Por que todo mundo usa óculos? Nem todo mundo, mas quem vai usar óculos? Para ter um foco melhor. Um foco. Não existe focus. E no mundo de venda é igual. Se eu não tenho um objetivo claro, se eu não tenho nada claro para fazer acontecer, vai ser muito difícil eu ter um sucesso no mundo de vendas. E ali fui crescendo, amadurecendo, fui para uma grande companhia. Nessa grande companhia, gente, é muito bacana que a gente entende que nós não sabemos nada. Porque ali a gente começa a fazer cursos, ler muito sobre, aprender sobre o mundo de vendas diferente. Rapport, Spin Selling, Mindset, todos esses livros que estão aí hoje na nossa mão, conhecimentos gigantescos que estão aqui, ó, é só pegar e ler, conteúdos riquíssimos. E foi quando eu comecei a aprender. E o motivo de eu estar aqui falando para vocês é isso, encurtar esse caminho, mostrar para vocês esses ensinamentos, o que aconteceu com o Felipe de 18 anos atrás, com o Felipe de hoje, do 0 a 60, 70 milhões de faturamento. Então, o foco hoje é o objetivo, é o primeiro ponto com vocês. E finalizando esse ponto de foco, se não ficou claro para você, fique aqui comigo até o final, que eu tenho alguns pontos para bater para vocês e no final da execução eu vou falar para você como que eu compilo tudo isso aqui, exemplo prático, desenhado na tela, para você ter com material de apoio. Vamos para o segundo ponto, que é a teimosia. A teimosia, gente, é uma coisa que eu vi muito nos vendedores de sucesso, que eu acompanhei de perto. O que é a teimosia? É querer fazer de qualquer jeito, toda hora, no meu tipo de pensamento. Mas eu falo assim, Felipe, mas teimosia é ser chato, é ser insuportável, é ser uma pessoa que não muda a cabeça. Não. Teimosia é querer fazer daquele jeito, teimosia é querer bater a meta incessantemente, teimosia é querer crescer incessantemente, muito e ser teimoso. O teimoso é aquele cara que o chefe fala assim, muda. Ele não, vou continuar fazendo, porque eu acredito nisso, porque eu faço isso. E eu sempre, quando eu era um vendedor mais júnior, simples, meu chefe falava, Felipe, faz isso, eu mudava. Felipe, faz isso, eu mudava. Não é que o chefe está errado, mas nós somos os vendedores e eu tô aqui para te deixar um vendedor muito bom. E o que eu olhei para os bons? Eles eram teimosos nas suas negociações, eles eram teimosos no que eles faziam. Por quê? Ele era especialista naquilo. Eu entendi que a teimosia nesse sentido era muito bom. E eu comecei a aplicar a teimosia do meu lado. Eu comecei a ser teimoso em aprender o Spin Selling, que anota aí, cara. Lê esse livro, coma esse livro, aprenda sobre esse livro. Que é muito sobre, cara, como eu fico bom em vendas. O corpo fala, a mente ouve, todos esses livros que falam de psicologia nos ajudam a vender mais. E você precisa ser teimoso nisso. Acredite no teu negócio, acredite nas suas vendas, acredite. A teimosia me fez mostrar para mim mesmo que eu preciso ser melhor todos os dias. Porque para ser teimoso, eu preciso ser bom. Eu não posso ser teimoso numa coisa ruim.
em alguns erros. Então eu tenho que ser teimoso, olhando a teimosia do jeito certo, acreditando no meu negócio, acreditando na minha venda, na minha negociação, no que eu tenho para fazer. E aí, gente, finalizando a teimosia, e eu vou conectar ela lá no final também, para você entender o que é essa teimosia. Talvez ficou meio confuso aqui, mas eu vou falar lá no fundo, porque uma liga na outra e dessa forma será legal. Vamos para o terceiro ponto, que aí é a disciplina. Gente, existem livros e livros financeiros de autoajuda que falam sobre disciplina. Você querer ser um vendedor bom, excelente, você nunca será se você não for disciplinado. Eu aprendi isso muito na prática, gente. Quando eu era aqui do interior de São Paulo, eu trabalhava muito tempo na rua, fazendo as coisas, e eu não era disciplinado em muitas outras coisas. Eu fui crescendo, fui para outras empresas, trabalhei com pessoas que eram extremamente disciplinadas. Foi onde minha alavanca de sucesso em vendas fez isso aqui. Por quê, gente? Porque assim, para eu aprender algo, eu preciso praticar. Para praticar, eu preciso de disciplina. Academia. Você acha que é legal eu acordar todo dia às 5 horas da manhã, às 5h30 e eu vou treinar? Um Ironman da vida? Pergunta para ele assim, cara, o que fez de diferente para você estar aí hoje? É legal acordar? É legal ter uma dieta? Não, cara, não é. Mas eu preciso de disciplina para eu chegar no meu resultado, para eu conquistar os meus sonhos, para eu fazer acontecer. E no mundo de vendas não é diferente, cara. Porque mundo de vendas, a minha vida pessoal, elas não são separadas. Não existe isso. E se eu sou um vendedor júnior hoje e eu quero ser um vendedor espetacular, eu preciso de disciplina. Disciplina para começar. Não adianta eu olhar lá, puta, eu quero vender 1 milhão. Se eu vendo 10 mil hoje, amanhã eu quero vender 1 milhão. Calma. Existem processos. Foco, teimosia, disciplina. E eu vou já pro quarto ponto, que ele é super importante, porque vai na parte grudadinha aqui na disciplina, que é a resiliência. Cara, a resiliência para os vendedores hoje, ontem, amanhã, é um ponto extremamente importante, gente. Porque quantos não a gente escuta, quantas portas na cara. Galera, eu quando cheguei em Curitiba, um mercado totalmente diferente do interior de São Paulo. No interior de São Paulo, né, outros lugares menores, você chega, conversa com o dono, conversa com isso, toma um café, faz isso, faz aquilo, você consegue uma conexão, né? Nós somos vendedores, precisamos nos conectar com as pessoas, muito fácil. Eu cheguei em Curitiba, o tanto de empresário porteiro que eu conheci, o tanto de interfone que eu deixei lá a apresentação da empresa era impressionante. Impressionante. Eu acho que eu visitei mais de 100 empresas e não consegui uma reunião. Visitar de porta a porta, coisa que já não existe mais, né? Parar o carrinho na rua, sair andando lá nas indústrias, num frio do caramba, porque quem sai de uma cidade de 30 graus e vai para uma cidade de 10, meu, eu descobri que a orelha tinha frio, o nariz tinha frio, mão tinha frio. A resiliência, ela não é ensinável do modo de falar, mas sim você vê alguém fazendo e por aquele exemplo eu aprender. Porque não tem assim, resiliência, faça isso para ser resiliente. Cara, resiliente é receber ou não, continua fazendo. Mas é difícil, é chato para caramba. Você hoje, que é um vendedor que liga bastante, tem muito não, e você termina o dia desmotivado, faz parte, cara. É isso aí mesmo. Você tem que ligar mais. Olhar, ligar de novo. Olhar, ligar de novo. Você acha que o cara que vai começar a andar de bicicleta para fazer um triatlon, ele tá lá com dor na perna porque correu, tá com dor no braço porque nadou e vai ter que ir lá pedalar. Meu, e aí, velho? Tem que fazer, cara. O nosso mundo de vendas tem que fazer. Não adianta falar assim, minha meta é grande, meu chefe não sabe fazer. Cara, eu tenho que ser resiliente. Isso é prática. Eu preciso praticar isso. Muito, muito, muito. Então lá em Curitiba, cara, eu visitei bastante, falei bastante. E se eu tivesse desistido? Cara, eu fiquei 6 meses sem vender, cara. 6 meses sem vender. Acho que o meu chefe não me mandou embora lá porque ele viu que eu tava trabalhando bastante. Mas no mundo de vendas isso não existe, cara. Mas se eu tivesse parado no 6º mês, eu não estava aqui hoje, falando para vocês da minha história, do meu negócio, como que eu saí, que eu tô aqui, tenho meus negócios, as minhas empresas, dou mentoria sobre vendas. No 7º mês eu fiz recorde de vendas. Desde então, evolui muito em vendas. Não aprendendo resiliência em teorias,
mas olhando os melhores, ser resiliente. Em vários pontos, esportivos, pessoais, profissionais. E aí, quando eu olhei para eles muito forte, eu chego no quinto ponto que eu quero falar com vocês aqui, que é bem legal. E aí, para quem não tem foco, não é teimoso, não tem disciplina, não é resiliente, lascou, você vai ter que voltar lá no começo, porque vamos falar de números, gente, números. E aqui eu quero mostrar para vocês, desenhar para vocês a importância dos números. Vamos lá. Eu estou desenhando para vocês aqui um funil de vendas que eu acredito. E para praticá-lo, será necessário, e a gente vai disponibilizar para vocês, eu preciso saber os números do que eu fiz para ter o meu resultado que eu tenho agora. Então, quando lá no começo de tudo, em cima do funil, nós colocaremos e temos que colocar todas as nossas conexões com pessoas. Ligação, que hoje o pessoal mais faz. WhatsApp, mensagenzinha que você mandou. Call, videoconferência e afins, tá? Lá é o topo do meu funil. Dentro da sua empresa deve estar lá contato, lead, alguma desses pontos mas eu quero que você crie o seu, monte o seu e tenha os seus números para a sua avaliação e determinação. Qual que é a importância disso, Felipe? Para mim, vamos lá, vou começar com os números básicos, vou colocar aqui 1000. Fiz 1000 contatos no mês. Fechou? Fechado. Nesses 1000 contatos, nessas 1000 ligações, o que vai acontecer? Gente, voltando lá no comecinho da minha carreira, eu vendia PABX. Eu acho que isso nem existe mais. Hoje é ramal IP, é WhatsApp, é telefone, é ligação, é Google Meet, é Zoom, etc. Eu não tinha isso. E eu visitava porta a porta, acabava a semana, chegava segunda-feira, eu não sabia o que ia fazer, cara. Eu não sabia meus possíveis resultados da semana, eu não sabia o que eu podia fazer, e eu começava tudo de novo, força máxima, e eu ficava exausto e não sabia por quê, trabalhando muito, não tinha resultado. E hoje eu consigo olhar todos esses números, eu consigo ter e entender que eu precisava ter anotado. Foi quando eu fui aprendendo com pessoas disciplinadas a olhar os números reais. Trabalhar em empresa grande, ter CRM, foi uma grande mudada de chave para entender que eu preciso preencher os meus dados para eu ter os meus relatórios. Porque muitas das empresas têm CRMs, têm tudo e pedem dados e não avalia. E você mesmo não se avalia. Você não tem essa disciplina de se avaliar. Porque tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu faço, eu aconteço, mas eu tenho certeza que toda segunda-feira você não sabe nem para onde você vai, para quem você vai ligar, o que você vai fazer. Então eu fiz lá meus contatos e tá tudo bem, tá tudo certo, e eu vou para a apresentação. Nós que somos vendedores, a gente quando vai para a apresentação, dependendo do meu nível de apresentação, eu já acho que o cliente vai fechar comigo. E o cara falou, eu consegui uma apresentação, porque é tão difícil a gente conseguir um contato, ou uma ligação, uma apresentação, ou online, ou física, que a gente fica eufórico. Nós, vendedores, somos assim. Nós temos dentro da gente algumas linguagens do amor. E para vendedor é palavra de afirmação, a gente adora. Oh, campeão, parabéns, não sei o quê. E quando eu vou para apresentação, eu vou lá vou conseguir de 1000, conseguir 200 apresentações no mês. Eu falo, beleza, nossa, tá muito legal. Pô, eu tinha isso, tá, gente? Meus chefes aí antigos que vão estar assistindo vão confirmar isso. Mas o cliente me recebia na empresa e já colocava lá no forecast, vou fechar, tá vendido. E isso é imaturo. Por quê? Porque eu não sabia me avaliar, eu não tinha esses números na minha mão, eu não conseguia ver. E como hoje eu consigo ver e consigo resumir para vocês, e por favor, olhem para isso e anotem seus números, que é importante a gente olhar passo a passo desse negócio. Depois das apresentações eu vou para a proposta. Cara, como é bom enviar proposta. Como é bom enviar uma proposta. Porque ali, quando eu vou enviar a proposta, eu já provavelmente, a gente vai falar disso um pouquinho pra frente,
Eu já fiz as perguntas necessárias para enviar uma proposta dos meus produtos e serviços necessários para o cliente fechar comigo. Beleza? E desses 200 apresentações eu mandei ali 10 propostas. Nossa, 10 propostas. Pô, que legal. Nossa. Mais uma vez, quando eu era mais novo, eu já tinha falado assim, não, vou fechar 10. O meu chefe perguntava, ei, quando você vai fechar? Eu olhava lá, quantas propostas eu enviei? 10. Se eu perguntar hoje pra você, quantas propostas você enviou? Você tem aí? Essas informações, 3 informações que eu passei agora, você tem na mão? Se não tiver, para um pouquinho. Tenta trazer essas suas informações agora pra nós. Pra gente conseguir evoluir aqui nesse vídeo, pra gente conseguir evoluir na mentalidade, pra gente ficar passo a passo juntos. Se você chegou aqui em proposta, você não tem esses 3 ainda, para um pouquinho aí, dá um stop no vídeo, anota e vem de novo que, cara, aqui vai estar o segredo desses 2 pontos atrás, que faltam. Vem comigo. Aí eu vou, depois da proposta, eu vou pro contrato. Contrato, gente, a gente já... Mandei 2 contratos desses 10. Contrato é onde a gente já chegou nos termos. O cliente já concordou com o meu preço, o cliente já sabe quem eu sou, o cliente já sabe dos meus entregáveis, agora a gente vai bater cláusulas contratuais. 12 meses, 24 meses, X mil produtos tem que comprar comigo agora, meu serviço custa tanto, isso, aquilo, dentro do teu negócio. Gente, por que contrato é muito importante eu ter esse número de contratos? Porque eu vou entender dentro dos meus números a minha taxa de fechamento. Cara, existem muitos erros de gestão que a gente não consegue ver que para nesses números, nesses detalhes. E aqui muda o grande vendedor, do cara que sai correndo igual eu era. Corria, exausto e não vinha números. É aqui que muda, tá, gente? É aqui que muda o jogo. É aqui que vai mudar para você ser maduro o suficiente para ser dono do seu próprio negócio, para ser dono das suas próprias vendas, para chegar no seu chefe e falar assim, eu vou vender X reais, eu vou superar minha meta, eu vou criar isso, eu vou ter meus resultados, porque eu tenho meus números. E aqui vai mostrar a sua eficiência dentro de vendas. Se você não tem essa hoje, fica comigo, vou bater ponto a ponto e você vai evoluir. Porque nós teremos focos, nós seremos teimosos, nós seremos disciplinados, temos resiliência e agora eu tenho os meus números. Consegui aqui uma taxa de contrato e eu fechei um só. Gente, é uma taxa aqui de ligação para fechado muito baixa. Muito baixa, mas muito baixa. E eu estava empolgado que eu fiz 200 apresentações, eu estava empolgado que eu fiz 10 propostas, eu estava empolgado que eu tinha 2 contratos e fechei um só. O que aconteceu? Não bati minha meta. Pô, aí você vai falar sobre o chefe, eu fiz 1000 contatos, olha aqui a minha DR, olha aqui os meus números, olha aqui. A gente sempre tem defesa. Nós, quando a gente não entregamos números, vendedores, esse é o vício que a gente tem, e eu me coloco aqui, de falar, tô trabalhando muito, olha aqui o tanto de contato, olha aqui o tanto de ligação, olha os eventos que eu fui, olha isso que eu fiz, mas o que vale, gente, para nós vendedores? Comissão, dinheiro no bolso. É isso. Porque se você é vendedor hoje por necessidade, você precisa de dinheiro. E se você aqui quer ser vendedor por carreira, e é isso que eu quero ensinar você, que você pode ter sucesso sendo vendedor, ter uma carreira, família, sonhos, objetivos, dá para fazer. E aí eu vou pro último ponto que a gente quer falar hoje, que é a parte da execução. Como que eu executo tudo isso? Felipe, como que eu faço tudo isso? Como que eu ligo tudo isso, cara? E eu vou contar a minha história. Como que eu executei isso para vocês? Lógico, gente, que não é uma verdade absoluta o que eu vou falar da minha vida. Mas se você seguir, ler o que eu tô falando para você ler, anotar esses números, você vai evoluir muito, bastante. Então assim, cara, cheguei aqui, fechei o contrato, fechei os meus negócios, tô feliz, tô alegre. Como eu executo, Felipe? Cheguei no vídeo, tô aqui agora e você falou pra mim que ia me mostrar o que eu faço, como eu faço, o que eu tenho que fazer.
Então vamos lá, gente. Quando você chegou nesse funil, que eu pedi para você parar e montar ele junto comigo, você consegue analisar ele de uma forma muito legal. Você consegue entender as suas eficiências ali dentro. Então é o seguinte, se você tem aqui em cima muita coisa e aqui embaixo nada, você precisa um pouco mais de maturidade de negócio. Você precisa ser um pouquinho mais teimoso na parte da apresentação. Eu preciso forçar mais o meu cliente a acreditar em mim para ele me receber numa apresentação, uma possibilidade de uma apresentação. Aí vem a teimosia, gente. Eu não posso deixar o cliente falar para mim se eu sei que eu tenho um produto, um serviço necessário para ele, que eu vou criar um benefício para ele, e ele falar assim, passa amanhã, não tenho tempo agora. Eu preciso ser teimoso, eu preciso ligar muito, muito, muito. No começo da nossa carreira, quem vende mais é quem fala mais. Ponto. Ai, Felipe, eu tenho que ligar mais? Tem. Eu tenho que visitar mais? Tem. Eu tenho que ir mais evento? Tem. Eu tenho que ir mais pra rua? Tem. Tem, gente. Na vida existem duas coisas. Ou eu reclamo ou eu faço, cara. Nós vendedores a gente tem que fazer. Ponto, velho. Nós temos que fazer. Aí, beleza. Fiz a apresentação. Engordei a apresentação. Show. Aqui embaixo, pra proposta. Cara, eu não tô conseguindo evoluir, Felipe. Eu preciso de disciplina. Eu preciso saber exatamente dentro da minha apresentação como eu vou ouvir o cliente e ser disciplinado nesses pontos. Eu não posso deixar passar os pontos para o meu cliente entender o valor do meu negócio. Se eu não for disciplinado, treinar vendas todo dia, falar com pessoas todo dia, eu vou viver na mesmice. Vou começar uma reunião, uma apresentação, que eu não vou conseguir... eu não me preparei para isso, eu não fiz para isso. Vender é treinar todo dia. Vender é buscar sabedoria todo dia. E tem uns livros aqui que eu quero falar para vocês, quero que vocês anotem. A Ciência da Felicidade, Luiz Gazzini, super importante para nós. As 5 Linguagens do Amor, você vai ler e falar, Felipe, eu não estou em crise de relacionamento, mas eu quero que você entenda que as pessoas existem umas linguagens de amor necessárias para a gente estar falando sobre spin selling. Esses 3 para você evoluir em vendas. E um que você já vê vários lugares falando, que é o mindset. Todo mundo fala, muda o mindset, muda o mindset, muda o mindset. Para vendedor, realmente, o que é isso? Eu ser disciplinado em querer aprender. Uma mentalidade fixa, se você tem essa mentalidade fixa, vendedor, vai trabalhar com outra coisa. Nós, vendedores, a gente precisa evoluir toda hora, a gente não pode ser o dono da verdade. Nós temos que ter uma cabeça extremamente voltada a aprendizado. Porque eu aprendo todo dia com os meus clientes. Eu aprendo do negócio deles, eu aprendo o que eu beneficiei eles do meu negócio. Eu preciso ser disciplinado nesses pontos. Eu preciso ser disciplinado para saber a apresentação para a proposta do meu cliente que fechou comigo, quais foram os pontos que levaram ele a fechar comigo. Você sabe hoje, se você fechou um cliente hoje, se você fechou um cliente hoje ou essa semana, você consegue voltar nele e olhar os pontos por que ele fechou com você? Eu pergunto isso para meus vendedores e muitos deles não fazem. Eu não fazia. E você não sabe como isso muda a sua eficiência em vendas. Porque você vai ter pontos. Vendas é ciência, vendas é matemática. Você vai ver os pontos padrões de fechamento com você. E é com você. Você é diferente de todos os outros vendedores. Eu tentei me espelhar nos melhores vendedores, fazer o que eles faziam, do jeito deles, e eu vi que, cara, eu tinha o meu jeito. Só que eu comecei a anotar tudo isso que eu tô falando pra vocês. Eu comecei a mostrar tudo isso, cara. E quando eu vou de proposta para contrato, eu já tenho toda essa maturidade de negócio e aí eu venho para realmente fazer as perguntas que o cliente precisa me responder para ele mesmo fechar comigo. Quando eu vou para contrato, gente, e nós falamos sobre, é entender os pontos finais da negociação. Então, você é o meu cliente hoje e eu vou te fazer umas perguntas. Seu cliente, então esse produto, serviço que nós falamos aqui, que nós chegamos nesse ponto, ele tem as cores ideais, ele tem a ferramenta ideal para você produzir mais. É isso que você quer? É isso mesmo que o meu produto te atende? É isso mesmo, Felipe. É dessa forma mesmo que vai me atender.
E nesse orçamento que está necessário, nesses valores que eu te apresentei, está dentro do orçamento que nós conversamos, é isso mesmo? Está dentro? Não, está dentro. Ou você fala assim, não, eu preciso ajustar XPTO. Você vai fazendo perguntas fechadas para ele e aí você faz uma perguntinha no final. Se todas essas perguntas antes foram respondidas, que sim por ele, não por você. Aguenta, ansiosinho. Eu também sou. Eu quero ali falar, quero sim do cliente logo. E você vai fazer essa pergunta, presta atenção. Pega o papel e caneta ou fica aqui, repetindo o vídeo. Se tudo isso, seu cliente, que você me respondeu e eu te atendo, tá tudo certo? Tá tudo certo, seu Felipe. Por que é então que você não fecha comigo agora? Essa é a pergunta. Por que é que você não fecha comigo agora, comigo hoje? Tem que ser agora, tem que ser hoje, porque eu já atendi todas as suas necessidades. Mas para fazer essa pergunta, gente, eu preciso de uma maturidade, de uma disciplina, de uma execução, dos números na minha mão, para eu saber realmente que hora eu faço essa pergunta, de que forma eu faço essa pergunta. Você está aí em diversos setores do negócio, varejo, e-commerce, B2B, B2C, mas vendas é uma só. O mundo de vendas é um só. Então, foco. Foca no que você quer, cara. Você quer ser um vendedor de sucesso? Você quer viver disso? Você quer mudar a história da sua família em vendas? Tenha foco e não saia dele, cara. Muitas coisas vão acontecer para que você saia. Seja teimoso nele. Não mude dele. Fique nele. Treine. Tenha disciplina. Vai doer, cara. Não é fácil. Não é fácil. Se te vendo que é fácil, não é. Não é. Você vai ver a hora que você abrir uma planilha aí e ter que preencher esses números, é chatão. Só que se você fizer diariamente, é fácil. Fica fácil. Anote os seus números. Tenha os seus números na sua mão. Quando eu perguntei para vocês dos números, vocês bugaram um pouquinho. Vocês não tiveram uma ferramenta que você foi lá, pesquisou e abriu e olhou e falou para mim que tinha. Talvez você não fez isso até agora. Tá pensando, esperando uma finalização de sucesso aqui. E execute. Nós, vendedores, vou falar mais uma vez, nós temos duas opções. Ou nós reclamamos ou nós fazemos. Eu sou do time que eu faço. Eu já fui do time que reclama porque eu não tinha tudo isso aqui estruturado. Faça, execute.